Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos aqui reunidos mais uma vez, com alegria, iniciando um novo ciclo de estudos, agora neste ano de 2022. Que possamos estar juntos diversas vezes, compartilhando esse momento, sempre importante de estudo, de esclarecimento doutrinário, para nos proporcionar as reflexões necessárias do nosso processo de educação, transformação e evolução. A frase do nosso querido Chico Xavier, reservada para o estudo de hoje, é a seguinte: a melhora de tudo, para todos, começa na melhora de cada um. A página da leitura inicial, para nos auxiliar na harmonização do estudo, é da obra Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Melhorar para Progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo suas capacidades. Jesus está em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, para cada ser, lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cismos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes dos trabalhos que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Que possamos, então, agora, colocar os nossos melhores sentimentos em movimento, buscando a harmonia, com esse ambiente que é preparado para nós, para que nos unamos nessa busca de esclarecimento, obtendo das palavras que serão trazidas nesse estudo um material útil a cada um de nós no nosso processo de esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, Emmanuel, através dessa página de leitura inicial, nos fala que melhorar para progredir é a senha da evolução. O Livro dos Espíritos nos ensina que um dos objetivos da encarnação é justamente nos proporcionar oportunidades para que, uma vez aproveitadas, possamos progredir, evoluir, subir mais um degrauzinho nessa nossa escada de evolução. E o tema de hoje
é justamente uma questão específica do Livro dos Espíritos. É a questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta dos espíritos a esse questionamento de Kardec é o seguinte: o maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. E eles se referem ao progresso moral. Diz que, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual, que é outra via de progresso que a gente precisa caminhar, duplica a atividade de alguns vícios que trazemos, como ambição, gosto de riquezas, mas que, por outro lado, incitam um homem a buscar pesquisas que acabam esclarecendo o espírito. E aí essas duas coisas se relacionam de alguma forma. Porém, a duração, né, desse estado de coisas nas quais, né, tanto pelo aspecto moral, quanto pelo aspecto físico, a gente tem dificuldade de avançar, ele diz que esse período, na verdade, olhando a vida do espírito, é um curto período. E que vai mudar, vai haver, a partir do momento que o homem compreende melhor qual é o propósito da sua existência, apesar do gozo dos bens terrenos ainda ter dar algum retorno para ele, ele vai entender que há um outro caminho, onde existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura. Kardec comenta, logo após essa questão, reforçando que há duas espécies de progresso, que a uma e a outra se prestam mútuo apoio, mas que não marcham lado a lado. São o progresso intelectual e o progresso moral. E diz que entre os povos civilizados, o primeiro, o progresso intelectual, tem, ao correr do século, tendo muitos incentivos. Por isso atinge um grau que ainda não chega ao grau da evolução moral dos espíritos. Ainda falta para nós, humanidade terrena, fazer com que o progresso moral chegue a esse nível de crescimento que o progresso intelectual tem. Mas por que Kardec fala com esse olhar da humanidade como um todo, como se falando de um progresso coletivo? E a gente tem a questão do progresso individual. Da mesma forma que o progresso moral e o progresso intelectual se relacionam de alguma forma, o progresso individual traz um impacto natural no progresso coletivo. Porque o avanço de cada indivíduo no seu progresso intelectual tem um impacto natural na coletividade. Nós vamos entender isso um pouco melhor ao longo desse estudo. Se a gente está falando de progresso, é bom recordar também do Livro dos Espíritos a lei de progresso. A lei de progresso é uma lei natural, uma das leis de Deus. Vamos lembrar que o conjunto dessas leis naturais, elas regem o funcionamento do universo inteiro. Então isso quer dizer que, se ela é uma lei natural, ela acontece naturalmente por uma força maior, já que é uma lei de Deus, sem eu precisar fazer nada. É assim que funciona? Não, não se trata disso.
Vamos a um exemplo. Nós sabemos que o planeta Terra se encontra numa fase de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso é um efeito da lei do progresso. Mas o que vai, por exemplo, acontecer comigo se eu não faço a minha parte capacitando-me, como diz Emmanuel na página da leitura inicial, que eu preciso me capacitar, porque eu receberei conforme a minha capacidade, que eu, através do esforço próprio, preciso obter condições evolutivas necessárias para habitar um planeta de regeneração. E se eu não conseguir? Eu vou ser degradado para um outro planeta de provas e expiações? Sim, caso eu não consiga, sim. Mas não é um processo de progresso do planeta que vai me transformar sem eu fazer nada. Assim, o planeta está evoluindo. Eu moro aqui, então beleza, eu vou evoluir também. Como se a gente morasse numa casa e essa casa fosse reformada para ter melhores condições de habitação, e isso fizesse que eu melhorasse por causa da reforma natural dessa casa. Na verdade, o que acontece é que o planeta progride através do esforço e contribuição de diversos espíritos da coletividade. É minha responsabilidade, em verdade, participar dessa transformação. E aí, desse jeito, sim, eu vou evoluir, progredir também. Mas vocês podem estar colocando que a natureza não dá saltos, que tudo é gradativo. E isso é exatamente assim que funciona. Tanto é que o planeta Terra não está se transformando de provas e expiações para regeneração num estalar de dedos. Esse processo já vem de algum tempo e ainda vai demorar ainda um tempinho para ser concluída a transformação. Mas o que vai acontecer? Será que vai dar tempo para que eu progrida moralmente o suficiente antes do planeta virar um planeta em nova condição? E se eu, sinceramente, buscar progredir, mas não atingir a condição necessária, vão me expulsar mesmo daqui? Eu compreendo a preocupação, mas nós precisamos entender um pouco melhor como os responsáveis por realizar a avaliação do nosso progresso, eles atuam. Quando chegar o momento de conclusão desse processo, né, ou ao longo do avanço desse processo, que eles vão avaliar, ao final da encarnação de um espírito, se ele tem condições de permanecer ou não por aqui, num planeta de regeneração, nós não seremos colocados numa balança para verificar se a gente atingiu o valor necessário para continuar, nem seremos submetidos a uma régua que vai medir, né, a nossa altura exata de evolução, que nos permitirá permanecer nesse planeta em sua nova condição. O que os nossos mentores fazem conosco é uma avaliação continuada. Como estamos no propósito de caminhar no bem? O quanto colocamos nossa vontade em ação, no esforço sincero e persistente de praticar o que o Evangelho nos ensina? No uso do nosso livre-arbítrio, quantas vezes escolhemos a opção que prioriza os valores espirituais em detrimento das questões da matéria?
Quantas vezes tenho priorizado os outros e não a nós mesmos? Não percamos tempo nos questionamos se já atingimos a condição necessária. Não nos preocupemos com isso. Precisamos manter o foco em realizar as ações, em ter os comportamentos que nos direcionem a alcançar esse objetivo. Existem momentos em que nossa tarefa parece árdua demais e até inalcançável. Mas lembremos o que nos disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Sigamos os seus passos. O que ele nos pede é que nos amemos uns aos outros. Fazendo assim, combateremos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, na certeza de vencê-los. E se o orgulho e o egoísmo são os dois grandes obstáculos ao progresso, certamente estaremos superando esses obstáculos e avançando. Há um excelente material de estudo e reflexão sobre esse tema em obras póstumas de Allan Kardec. Esta é uma obra que, infelizmente, é muito negligenciada por alguns espíritas em sua busca de esclarecimento doutrinário. Ela é uma obra extremamente relevante, assim como são também os exemplares da Revista Espírita. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é um capítulo cujo título é O Egoísmo e o Orgulho, Suas Causas, Seus Efeitos e os Meios de Destruí-los. Opa, eu quero ir direto para essa parte que ensina como destruir o orgulho e o egoísmo. Calma. Entender de onde ele se origina, seus efeitos, é imprescindível para nos apoiar a identificar em que situações e como eles se expressam em nós mesmos. Kardec inicia esse capítulo avaliando o impacto do egoísmo individual de cada um no âmbito coletivo da sociedade. Ele nos fala: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, de satisfazer os seus desejos, cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Muitas das nossas ações, que classificamos apenas como uma escolha individual, exercício do meu direito como indivíduo, estão carregadas de egoísmo, desconsiderando por completo o impacto dessa escolha nos outros que nos cercam. De onde vem o acúmulo de tanto excesso supérfluo na mão de poucos, enquanto muitos são miseráveis e a eles falta o extremamente necessário? Em nosso país, 1% da população mais rica detém quase metade, 49,6% da riqueza nacional.
São dados agora de junho de 2021. Enquanto isso, segundo dados do IBGE de 2018, um quarto da população brasileira, cerca de 25%, quer dizer, 52,7 milhões de pessoas, vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Consequência direta do egoísmo de muitos. Será que, de alguma forma, o nosso egoísmo também não participa na contribuição para essa situação? É combatendo-se o egoísmo é que daremos passos na direção de diminuirmos essa desigualdade social. Esse exemplo do Brasil que eu trouxe aqui é a realidade de diversos outros países do nosso planeta. Mas, certamente, em outros países, esta não é a situação da sua pirâmide de distribuição de riquezas. O orgulho é ainda um nosso conhecido bem íntimo. Eu, pelo menos, ainda sinto aqui, dentro de mim, me acompanhando o tempo todo. Mas, pelo menos, eu já o considero um companheiro indesejado. E busco me esforçar para que ele fique distante de mim o máximo possível, a fim de que ele não se manifeste com constância nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Segundo a definição de Kardec sobre o orgulho, nesse capítulo, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, a seu ver, uma ofensa a seus direitos. Aqui, além de uma excelente definição, nos é oferecida uma boa dica de identificação da nossa atual condição de orgulhosos. Você se melindra com facilidade? Como reage às críticas que recebe? Quando várias ideias são propostas, inclusive a sua, mas a sua não é bem recebida, como você se sente? E se numa roda de amigos, todos expõem seus pontos de vista sobre determinado assunto e eles divergem do seu, todos eles divergem do seu. Você aceita isso naturalmente, como um direito deles de livre pensamento, ou sente-se ofendido? E ao errar, você cometeu uma falha. Entende que você ainda é alguém imperfeito, tenta aprender com aquele erro e segue em frente? Ou arruma logo uma desculpa para se justificar, ou mesmo nem reconhece que errou? Isso quando não consegue transferir a responsabilidade para outra pessoa. Estas manifestações do nosso orgulho e do egoísmo também estão nas pequenas coisas do dia a dia. Permeiam todas as nossas relações. E, em alguns momentos, ela se apresenta não em algo que fazemos, mas justamente no fato de não fazer. Caramba, ela fez um bom trabalho, mas se eu a elogiar, podem pensar que ela é melhor do que eu. Melhor ficar calado. Olha o orgulho aí. Aquela irmã não tem o que calçar. Anda descalça por aí.
podendo até se machucar. Em casa, a minha sapateira está lotada. Na verdade, é um armário. E alguns dos meus sapatos eu não uso há séculos. Eu poderia dar um par de sapatos a ela, que não tem nenhum. Mas vai que um dia eu precise ir num lugar, ou ter uma roupa que exatamente é aquele calçado que combina. Melhor guardar uma eventual necessidade. Se isso não é manifestação de egoísmo, então não sei mais nada. Em diversas situações, a omissão é o principal resultado prático do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Considerando o objetivo de superar esses obstáculos ao nosso progresso, e aproveitando esses dois exemplos que eu dei, será que já não temos realmente condições de realizar a ação correta nesses dois casos? Elogiar o trabalho da companheira como um estímulo a ela, ou então doar um par de sapatos a quem anda descalço. É muito interessante quando o codificador indica um dos pontos de relação do orgulho com o egoísmo. Ele nos diz que a importância que, por orgulho, a gente atribui a nós mesmos, nos tornará naturalmente um egoísta. A gente pode sair aí procurando um orgulhoso que não seja egoísta. Eu vou logo avisando, não iremos encontrá-lo. Ele se acha melhor do que os outros e, portanto, certamente irá priorizar-se. Sabe aquela história que a minha avó falava? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Mas por que meu pirão primeiro? Porque eu sou o melhor de todos, eu sou o cara. Mas há uma parte boa do orgulho e do egoísmo serem tão conectados assim. É que quando eu trabalho intimamente para me livrar de um, eu acabo sempre atingindo o outro também. Quanto menos eu consigo ser orgulhoso, eu vou ficando menos egoísta. Então, vamos ao trabalho, certo? O Kardec fala também, nesse capítulo, sobre a origem dessas duas grandes chagas morais que ainda carregamos. O orgulho e o egoísmo nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e a sua utilidade, porque Deus não pode fazer nada que não tenha um fim útil. Nós temos esclarecimento através do Espiritismo que a lei de conservação é uma lei natural. Olha a outra lei natural aí aparecendo. Ora, se existe uma lei natural relacionada a isto, e temos conosco o instinto de conservação, como nós vamos combater aqueles nossos dois inimigos íntimos? Uma observação de Kardec sobre esse ponto é muito importante. O homem não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Então, segundo o instinto de conservação e a lei que rege esse aspecto da vida, eu preciso me alimentar, me abrigar, cobrir o meu corpo. Preciso fazer uma série de coisas para manter-me vivo e proteger-me das dificuldades materiais da vida. Questão de sobrevivência. Elas nos indicam para a busca do
necessário. Não há como justificar o acúmulo do supérfluo, tendo como base qualquer aspecto da conservação. Nós extrapolamos este instinto ao ponto de falar: eu já tenho suficiente para garantir o meu sustento por toda a vida. Agora, eu vou buscar acumular o que garantirá o sustento dos meus filhos e meus netos para a vida deles. Olha o tamanho do exagero do instinto de conservação. Ah, mas, Ivair, eu não penso assim. Na verdade, nem tenho condições disso. Luto com muita dificuldade para manter o meu padrão de vida atual e de minha família. Ok, beleza, irmão. Mas vamos lá. Quando o nosso olhar estiver mais ajustado ao combate ao egoísmo, se chegarmos em casa do mercado com um pacote de pão de forma novo, fresquinho, e ao guardá-lo na despensa, verificar que ainda tem do pacote antigo umas 4 fatias. Eu pensarei naquele irmão que está lá fora, em situação de rua, e que talvez não tenha comido nada ainda hoje e não tem nem certeza se vai conseguir algo para comer. Eu não terei dúvida do que fazer com aquele pacote antigo de pão. Eu me moverei na ação rumo ao próximo, que sequer conheço. Nem sei se tem alguém na rua, mas eu irei com convicção na busca do infortúnio oculto para praticar a caridade. O codificador também nos aponta como chegaríamos à paz no mundo que tanto almejamos e o que nos dificulta a atingi-la. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. A abnegação é incompatível com orgulho e egoísmo. Logo, esses 2 vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Caridade e fraternidade. Expandir as nossas ações, movidas por essas 2 referências, essas 2 diretrizes, é o que necessitamos realizar. Praticar a caridade, avançando em nossa percepção de inclusão na fraternidade universal. No entanto, Kardec nos alerta: para que os homens vivam na Terra como irmãos, não basta se lhes deem lição de moral. Importa destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Mas há aqueles que dizem ser absolutamente impossível destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Retornando ao comentário de Kardec, a questão 785 do Livro dos Espíritos, ele coloca: se a gente comparar os costumes sociais de hoje com os de séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. E Kardec ainda fala: sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de progresso parar?
Por que duvidar se do século XIX ao século XXIV não ocorrerá tanto avanço como houve entre os séculos XIV e XIX? Duvidar dessa possibilidade será pretender que a humanidade tenha atingido o auge da perfeição. Seria um absurdo. Ou que ela é moralmente incapaz de se aperfeiçoar, o que é desmentido pela experiência. Concluímos, então, que estamos em progresso, individual e coletivamente. Eu entendo, Ivaí, mas tem horas que meu olhar enxerga muito mais orgulhosos do que humildes ao meu redor. Kardec também comenta sobre isso. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo. Mas a gente também não vê criaturas de índole generosa, em que parecem inatos os sentimentos de amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação. O número delas realmente é menor do que o dos egoístas. Mas há muito mais criaturas dessas do que se pensa. Se parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulhoso se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. O orgulho e o egoísmo são originados da ignorância. Mas de que espécie de ignorância? Aquele que tem a ideia falsa da sua natureza, do seu passado e seu futuro, ele vai se colocar como prioridade e considerar que todo o valor da existência se encontra na vida terrena. Nessas horas, eu agradeço muito a presença da doutrina espírita na minha vida. Os esclarecimentos relativos à verdadeira vida, ao processo evolutivo através das múltiplas encarnações, à lei de causa e efeito, muito me auxiliam nesse combate íntimo contra o orgulho e o egoísmo que eu tenho. Se minha concepção de vida se restringisse a esse período de tempo que vai do meu nascimento até o sepultamento do meu corpo, e que não houvesse uma continuidade da vida, eu certamente buscaria concentrar todos os meus esforços na conquista dos bens materiais e de como desfrutar deles. Eu seria a minha prioridade absoluta e meu propósito a satisfação dos meus desejos. Segundo Kardec, qual deveria ser o impacto transformador em mim do esclarecimento da doutrina espírita? O homem se identificando com a vida futura mudará completamente a sua maneira de ver. Como um indivíduo que, por poucas horas, haja de permanecer numa habitação má e que sabe que, ao sair, terá outra magnífica para o resto dos seus dias. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga. E ele, ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas, seria, como consequência natural e lógica dessa certeza, sacrificar o presente fugidio, sacrificando tudo do presente, tendo por objetivo a vida futura. Os interesses mundanos passam a ser acessórios, em vez de ser o principal. Que o homem, através desse esclarecimento, trabalharia no presente, mas com o objetivo de assegurar a sua posição no futuro. Espera aí. Eu sou espírita. Eu busco estudar essa doutrina. Tenho algum esclarecimento.
mas eu ainda não me comporto perante a vida da forma que Kardec coloca. Mas isso é claro. A minha obra de transformação íntima não está pronta. Ela está em construção. O que nós precisamos é lembrarmos sempre desses ensinamentos para nos apoiar na continuidade dessa árdua tarefa. Segundo os amigos espirituais, é a mais difícil tarefa de todas, a da reforma íntima. E refletindo sobre a seguinte afirmação do codificador: a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. O que a consciência da multiplicidade das existências, da reencarnação, pode nos ajudar racionalmente a despertar sobre o absurdo de nos sentirmos superiores a quem quer que seja? A pré-existência da alma em relação a essa encarnação, essa transitoriedade, a vida espiritual infinita. Segundo o próprio Kardec, essa consciência de que todas as almas saem iguais da mão do Criador, todos somos criados simples e ignorantes, todos têm o mesmo ponto de partida e a mesma finalidade, que todo mundo vai chegar lá, em mais ou menos tempo, mas todo mundo vai chegar lá, conforme os esforços que a gente empregar. Alguns estão mais atrasados do que nós nesse processo de evolução. Outros estão mais lá na frente. Mas isso não nos torna melhores ou superiores àqueles que estão nesse momento no processo de evolução um pouco mais atrás do que nós. Até sabemos, dependendo do esforço que esses que estão atrás de nós nesse momento empreguem no seu combate ao orgulho, ao egoísmo, acelerem o seu progresso, me ultrapassem e vão embora. Na verdade, essa visão que Kardec nos coloca pelo esclarecimento doutrinário, né, de que existe o que ele fala, ele chama de solidariedade entre o presente, o passado e o futuro. Isso anula qualquer importância que a gente venha perceber sobre nós mesmos nesse momento. É muito importante que a gente reconheça esse processo contínuo, gradativo, e que depende dos nossos esforços de evolução. Ele não vai se dar de uma hora para outra. Não é instantâneo, a partir do momento que eu aprendi como as coisas funcionam. O Ivair, para progredir, deixar de ser tão orgulhoso e egoísta, vai precisar trabalhar muito. E ele vai passar por altos e baixos. Na verdade, eu terei momentos em que vou perceber que estou caminhando. Em outros que eu posso duvidar fortemente que eu vou conseguir avançar. É normal. Por isso é muito importante ter fé. A fé em si mesmo, a fé no apoio dos irmãos que nos sustentam, nos orientam, ter aquela fé raciocinada, baseada nos esclarecimentos que já temos, e a fé em Deus, que nos envolve numa corrente de amor, de bondade, misericórdia, que não cessa nunca.
Kardec diz que a fé é o elemento básico de todo o progresso e que o espiritismo é um poderoso elemento de moralização, porque mina essa base do orgulho e do egoísmo, facultando um ponto de apoio à moral. E ele, o espiritismo, dá a fé. E a fé é a boa semente, mas é necessário que se dê tempo para que ela venha germinar e frutificar. E ele completa: razão, porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Eu, particularmente, posso afirmar que não tive a oportunidade de conhecer, aqui enquanto encarnado, nenhum espírita que seja perfeito. Mas, certamente, conheci vários que já são bem melhores moralmente do que eu. E o que eu farei dessa constatação? Meu orgulho me fará invejá-los? Ou irei tê-los como referência de comportamento e estímulo para buscar a minha melhora e também chegar lá? Kardec conclui esse capítulo afirmando que, gradativamente, os homens e as instituições se modificarão, superando os obstáculos do orgulho e do egoísmo, e o progresso se fará, e a humanidade avançará para os destinos que lhes são prometidos na Terra, aguardando os do céu. Ter essa certeza é algo muito bom, confortador mesmo. Mas eu escuto alguns amigos, espíritas inclusive, lamentando: mas eu não terei a oportunidade de ver esse progresso realizado. Quem sabe as futuras gerações, meus netos, bisnetos, talvez. Mas como assim? A gente esquece que a vida é uma continuidade. Nós estamos aqui na Terra encarnados agora. Retornaremos ao mundo espiritual, ainda como habitantes desse planeta, e de lá continuaremos trabalhando para o nosso próprio progresso e dando a nossa contribuição para o progresso da humanidade. Depois reencarnaremos novamente. Eu até posso ser o meu próprio bisneto, mas isso é papo para outra oportunidade. O que importa é reforçarmos agora essa visão de continuidade do progresso e do combate ao orgulho e ao egoísmo, nos dois planos da vida e ao longo das diversas encarnações. Quando a gente desencarna, nós levamos o que somos. Isto é, iremos com os graus de virtudes, mas também com os defeitos do nosso estágio atual. Quando a gente desencarna, nós não perdemos nada que conquistamos intimamente, mas também não vamos ganhar bônus extras ao chegarmos ao fim de uma encarnação, como quem passa de fase num jogo de videogame. E nós continuaremos lá, trabalhando para superar os obstáculos ao nosso progresso e avançando aos pouquinhos. Então, como conclusão desse estudo, temos algumas reflexões propostas. O quanto eu tenho trabalhado intimamente para ir aos poucos me livrando desses dois grandes obstáculos ao meu progresso individual, o orgulho e o egoísmo. Eu reconheço que eles também me impedem de dar minha melhor contribuição para o progresso coletivo. Estou realmente consciente que já venho progredindo ao longo das encarnações e utilizo esta base como apoio ao meu fortalecimento? Quantas vezes por semana eu faço o exercício do autoconhecimento? E quando faço? O egoísmo e o orgulho são dois pontos da minha avaliação. Será que eu ando desprezando minhas vitórias nesse combate íntimo e supervalorizando os delícias? Ou fazendo o contrário? São muitas reflexões que este tema pode nos proporcionar.
fique atento às que surjam para você. E as encare sem medo. E seja honesto com você mesmo ao realizá-las. Este é o caminho que o levará a avançar no progresso necessário a cada um de nós. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, por todo esse apoio que temos, todos nós, para esse nosso combate íntimo ao orgulho e ao egoísmo. A reforma íntima é uma tarefa individual e intransferível, mas não estamos sozinhos no combate ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, pois o amor do Pai se faz presente ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos por tudo que nos é concedido como benefício ao longo da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, mais uma vez agradeço pela presença de vocês juntos nesse estudo. Um grande abraço a todos, saúde e paz, e até o nosso próximo encontro.